Bem-vindos à nossa terceira aula. Essa será uma aula sobre equações lineares de primeira ordem. Essa aula, na verdade, vai ser dividida em duas partes. Essa é a primeira parte, então, da aula sobre equações lineares. Então, vamos lá. Eu começo aqui com um exemplo. Vou pegar aqui uma equação linear de primeira ordem, cuja expressão aparece aqui, x² dy dx mais 2xy igual a menos 4 sobre x. A equação estou definindo apenas para x positivo, uma vez que para x igual a zero essa equação não está definida, né? Eu tenho que especificar um domínio onde essa equação faça sentido, ou x positivo ou x negativo. Eu estou escolhendo aqui x positivo. Perceba que a técnica que a gente usou na última aula de separar as variáveis na equação aqui não se aplica, né? Se você passar esse termo 2xy para o lado direito e dividir por x ao quadrado, você vai chegar nessa expressão que aqui aparece, e essa expressão não é do tipo produto de uma função só de x por outra só de y, de tal forma que você não tem como separar os diferenciais e as respectivas funções de uma variável só de cada lado. Então essa equação não é separada. Bom, mas se você lembrar da regra da derivada do produto, que aqui aparece, pode perceber que a expressão que está aqui ao lado esquerdo da equação é exatamente a derivada do produto de x² por y. Tá ok? Derivada do primeiro está aqui, 2x vezes o segundo sem derivar, y, mais o primeiro sem derivar, x², vezes a derivada do segundo, né, dy dx. Isso vai se configurar numa vantagem para a gente resolver a equação, porque eu vou poder, ao invés de escrever o lado esquerdo da equação assim, escrever como a derivada do produto. E qual é a vantagem de eu escrever a equação nessa forma, usando o fato do lado esquerdo ser a derivada do produto? A vantagem é o seguinte: se eu chamar x² y de z, por exemplo, estou dando um nome provisório, eu tenho uma equação com essa cara aqui, ó, dz dx igual a menos 4 sobre x. Portanto, essa equação nesse formato, ela se torna uma equação separável. Se tornando uma equação separável, eu posso resolver pelo método que a gente usou para resolver equações separáveis, né? Eu vou começar então a fazer isso. Separei o diferencial de z, que devolvi o nome original da variável z, x² y, de um lado, e do outro lado eu escrevi apenas o termo que depende apenas de x, só o termo que depende de x, que é menos 4 sobre x vezes a diferencial de x. Como é que a gente resolve uma equação separável? A gente faz uma integração independente dos dois lados da equação, como eu fiz aqui, né? Então eu estou integrando o diferencial de x² y de um lado e estou integrando menos 4 sobre x dx. Essa integral vai resultar do lado esquerdo, a integral do diferencial de qualquer coisa vai dar qualquer coisa. Então integral do diferencial de z dá z, integral de diferencial de x² y dá x² y. E a integral de menos 4 sobre x dx dá menos 4 ln de x mais uma constante de integração, onde essa constante já agrupa a constante que sairia da outra integral aqui. Tá ok? Então isso é a grande vantagem de eu ter escrito o lado esquerdo da equação como derivada do produto. Porque no momento que eu faço a integração independente dos dois lados, a integral do lado esquerdo é imediata. Porque aqui vai acontecer o que aconteceu aqui, a integral do diferencial de x² y é simplesmente x² y. Na prática, a única integral que eu tive realmente que calcular foi essa que aparece aqui. O que falta para eu escrever a solução dessa equação? Falta simplesmente eu explicitar y como função de x, e eu vou obter isso dividindo toda a equação por x², chegando na expressão que está aqui embaixo, dentro desse quadro. Então, essa aqui é o que a gente chama de solução geral da equação linear que foi proposta anteriormente, tá? Repare que aqui temos uma constante de integração, e essa constante dá o caráter geral desta solução.
Então, essa solução, a grande sacada para achar essa solução foi ter percebido que o lado esquerdo da equação pode ser escrito como derivada do produto. O que acontece é o seguinte, aliás, o que não acontece é esse fato, né? A gente não vai ter sempre o lado esquerdo da equação escrita como derivada de um produto. Mas será que eu consigo aproveitar essa ideia de alguma maneira? Né? Será que eu tenho como usar essa ideia de alguma forma para uma equação onde isso não seja possível? Então vamos ver aqui. Então vamos passar aqui para um outro exemplo. Né? Nesse exemplo aqui, fica bem claro que o lado esquerdo da equação, dy dx mais 2xy, não é derivada de produto nenhum. Tá? Não tem como você achar alguma função f tal que o produto de f por x, quando derivada, resulte em dy dx mais 2xy. Então, eu não vou poder usar o mesmo princípio que eu usei no exemplo 0 aqui no exemplo 1. Eu vou ter que ser um pouco mais criativo, um pouco mais engenhoso. Bom, então, a ideia aqui é o seguinte. Eu vou multiplicar a equação toda por uma função μ, como está feito aqui, de tal forma que que o lado esquerdo da equação seja a derivada do produto dessa μ por y. Bom, você pode se perguntar, mas isso é possível? Bom, não sei se é possível, tá? Eu vou ver se existe alguma μ que cumpra essa condição, né? Então essa função μ aqui é uma função que depende só de x, é uma função que eu ainda não sei quem é, né? Mas eu vou tentar ver se descubro alguma função μ que cumpra essa condição, ou seja, tal que quando eu multiplicar a equação inteira por ela, μ aqui e μ aqui, o lado esquerdo se transforma em derivada do produto. Bom, fazendo a derivada do produto de μ por y, né, que está aqui, né, a regra de derivação do cálculo 1, eu vou chegar à conclusão que, ora, a derivada do produto de μ por y pela regra de derivação do cálculo 1 tem que ser igual a isso aqui, μ'y mais μ'y', e por outro lado, né, eu estou criando essa função μ com o objetivo de que o lado esquerdo seja a derivada do produto. Então, essa igualdade tem que ser satisfeita. Isso aqui por causa da regra de derivação do cálculo 1, isso daqui porque é a condição que eu estou estabelecendo sobre essa função μ. Bom, repare o seguinte, esse termo aqui, μ dy dx, é idêntico a esse termo aqui, μ'y', tá? Então, na verdade, o que tem que ser igual é simplesmente μ2xy com μ'y. Né? Uma vez que esses dois termos são iguais, eu posso ignorar a existência desses dois termos nessa igualdade. Outra coisa que eu noto aqui, quando eu faço essa igualdade, é que esse y se repete dos dois lados. Então, eu também vou dividir aqui a equação inteira por y, né? E vou chegar nessa condição. Bom, o que quer dizer isso? Isso aqui quer dizer que essa função μ que eu estou procurando, de tal forma que o lado esquerdo da equação, quando multiplicado por μ, seja igual à derivada do produto de μ por y, tem que satisfazer essa equação diferencial aqui. E essa equação diferencial aqui é uma equação separável. Essa equação aqui é uma equação separável. Tá? E essa equação separável eu sei resolver. Isso aqui é uma condição de existência, então, para essa função μ, que é chamada de fator integrante. Então vamos resolver essa equação separada. Né? Eu separo aqui a diferencial de μ com a expressão que depende só de μ, e do outro lado a diferencial de x com a expressão que depende só de x. Faço a integração independente aqui dos dois lados, né? Obtendo o resultado aqui, ln de μ, que é o resultado dessa integral, x ao quadrado, que é o resultado dessa integral. Tomo a exponencial dos dois lados aqui, para chegar à conclusão de que a expressão do fator integrante, que cumpre aquela condição que me interessa, é isso aqui, e elevado a x ao quadrado. Repare que eu estou ignorando a constante de integração nessa conta aqui. Isso é possível. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu preciso de uma função μ, um fator integrante que cumpra o que eu quero. Eu não preciso de uma família de fatores integrantes. Então aquela constante de integração que dá a caracterização de uma primitiva como uma família de funções que tem a mesma derivada, nesse momento não me interessa. Tá?
Existem vários fatores integrantes, mas eu estou tomando um aqui em especial que cumpre exatamente o que eu quero, e eu estou tomando essa expressão o mais simples possível, como se eu estivesse fazendo a constante igual a zero, constante de integração. Perfeito! Então eu já descobri qual é a função μ, o fator integrante, que cumpre o que eu quero. Multiplico a equação inteira por esse fator integrante. Está aqui. Tá? Reescrevo essa equação com o lado esquerdo escrito como derivada do produto. O lado direito eu simplesmente tenho que fazer a operação resultante da função que eu tinha originalmente aqui, vezes o fator integrante que entrou aqui, que vai dar e elevado a x, é muito simples, é uma álgebra de colégio aqui para chegar nessa expressão. E aí eu chego nesta equação aqui, que de novo é uma equação separável. Repare como aquela estrutura que aconteceu no exemplo 0 se repete aqui. Eu tenho o diferencial desse termo igual a e elevado a x dx, né? E essa equação aqui é uma equação separável. Ótimo, eu posso integrar de maneira independente dos dois lados, tá aqui, onde a integral do lado esquerdo é uma integral imediata, porque é a integral da diferencial de e elevado a x quadrado y. Portanto, essa integral é igual a esse termo aqui, e elevado a x quadrado y. E do lado direito é uma integral que eu tenho que calcular por alguma técnica que eu conheço. Nesse caso aqui é uma integral extremamente simples, a integral do exponencial de x, que é exponencial de x mais c. Aqui eu não posso abrir mão da constante de integração, porque aqui eu já estou calculando a solução geral da equação linear, né? E para que essa equação tenha, para que essa solução tenha o caráter de solução geral, eu preciso dessa constante de integração aqui. O que falta? Dividir por e elevado a x quadrado para escrever a expressão final dessa solução geral. Então essa aqui fica sendo a solução geral da EDO. Perceba como foi fundamental nesse caso ter descoberto essa função μ, esse fator integrante, de tal forma que a equação original foi multiplicada por esse fator integrante, justamente para que eu pudesse, ao transformar o lado esquerdo em derivada de produto, eu posso, primeiro, separar as variáveis, segundo, fazer essa integração independente, e a integral do lado esquerdo virou, mais uma vez, uma integral imediata. Tá ok? Bom, na parte 2 dessa aula, nós vamos ver, então, como é que fica o caso geral. Será que isso que eu fiz aqui eu posso fazer sempre? Essa é a pergunta. Então, aguardo vocês na parte 2. Até lá. Bom, pessoal, ainda que com algum atraso, apesar de eu ter encerrado a aula, eu acabei esquecendo de mostrar para vocês aqui o campo de direções daquela equação do exemplo 0, né? Aqui a expressão dela botada no inplot, e algumas de suas curvas solução aqui, né? Isso aqui eu tenho dois objetivos. O primeiro é mostrar mais uma vez o campo de direções para vocês. O campo de direções e as soluções, como elas se adaptam, como elas se encaixam nesse campo de direções, tá? E a outra é mostrar o caráter geral da solução. Veja que eu estou variando aqui a constante de integração. 0, 2, 4, 8, 16, etc. Menos 2, menos 4. E com isso eu obtenho soluções diferentes. Então essa aqui é a solução para o exemplo 1. Eu vou mostrar também a solução para o exemplo, não, desculpa, para o exemplo 0, né? Eu vou mostrar aqui para o exemplo 1. A solução para o exemplo 1 está aqui, ó. Vou deixar ela com tela inteira, tá? Aqui é a solução para o exemplo 1, de novo, está aí o campo de direções e várias curvas soluções plotadas aqui. Perceba como elas são compatíveis aí, né? Como as curvas se encaixam perfeitamente nesse campo de direções. E mais uma vez perceba que a diferença entre uma curva e outra é o valor da constante que está colocado aqui. Tá ok? Bom, agora de fato encerrou a parte 1 da aula sobre equações lineares. Até a parte 2, daqui a pouquinho.